dia a todos. Paz do Senhor, misericórdia. Obrigado. Consigo olhar para frente. Vamos lá, vamos ter que me ouvir hoje de novo. Que bom. Nós estamos falando sobre riscos, perigos, né? Cuidados, né? Coisas assim, e nós vamos colocar uma questão hoje. Diz o filósofo lá, ser ou não ser, eis a questão, né? Então isso é lindo. O cristão não é assim, crer ou não crer, eis a questão. Essa é a questão cristã, crer ou não crer. Ser ou não ser alguma coisa na vida, pouco importa se você não tem uma perspectiva eterna. Não vai valer nada praticamente. Mas o cristão não, ele tem uma visão eterna, ele não tem um sonho eterno, ele tem uma visão, tem uma vida eterna. Então crer ou não crer, isso é fundamental. E qual o risco de não crer? Tem riscos. E qual o risco de crer? Também tem. Nós vamos ver exatamente isso. Amém, irmãos? Amém. Tem risco de crer? Tem risco de crer. E é uma doutrina difundida nos dias de hoje. Ela chama hipergraça. Não sei se vocês já tiveram contato. E infelizmente com a internet tudo explode. É muito rápido. Antigamente as doutrinas falsas elas demoravam para serem difundidas. Hoje não. É uma questão de meses, está toda a igreja falando. E essa doutrina falsa de super crer, uma crença falsa, uma crença mentirosa, é chamada de hipergraça. É exatamente o que nós veremos nessa manhã. Os riscos do crer, o crer errôneo, porque existe o não crer por si só já errado. Amém, irmãos? Então essa é a questão. Por que não crer é errado? Uma que desagrada a Deus, que Deus é inteligente e fez filhos à altura, né? E tem gente que não se coloca nessa posição. Então é lógico que isso desagrada a Deus. Aquele que não se coloca, irmão, praticamente está ofendendo a inteligência do nosso Criador. Não só do nosso Criador, como dos nossos pais, dos nossos avós, né? Pô, o seu pai olha para você com desdém, né? Fala, pô, esse não conta. Igual fizeram lá com Davi. Esse não conta. Ele era uma vergonha para a família. É lógico que o pai dele que era uma vergonha, que não conhecia o filho lá, mas Deus conhecia Davi, não é a questão. Mas existe isso dentro das famílias, também, irmãos? Então, isso desagrada a Deus, não crer. Não crer é uma ofensa. E também é uma questão curiosa de viver na corda bamba. Quando eu era criança tinha margarida, né? Como é que falava? Você arranca uma folha? É a corda bamba, ensinado às crianças. Uma vida sem propósito. Estão entendendo, irmãos? Existe esse risco de você não crer, porque você vive em corda bamba, né? Você hoje é filho, amanhã você acorda meio azedo, meio deprimido, não é filho. Ou é ou não é. Ser ou não ser é a questão. Crer ou não crer, isso é fato, isso é fundamental para a sua saúde emocional, para a sua saúde psíquica, nos todos os sentidos. E a saúde espiritual também. Né? Por quê? Se você não tiver saúde espiritual, quando você for desafiado pelo Espírito de Deus numa empreitada de uma evangelização, de uma pronunciação do Senhor, você não está apto, você está deprimido, você aquele dia não é filho. Agora, se aquela pessoa que você está falando é uma pessoa que você ama, é um filho seu, é um tio, é um pai, é uma mãe, você tem que estar afiado nesse dia. Aliás, eu tive o privilégio de evangelizar minha mãe. É uma coisa que eu vou levar para a eternidade. Eu ganhei meus pais, ganhei meus irmãos. Então você tem que estar afiado para que possa ser útil. Ou não? Né? Naqueles dias que o Senhor me usou para
conquistar, levar a minha mãe para a igreja e ela ser salva, entender, podia ser outro, mas eu podia estar num dia mal, ia demorar mais, não ia ser útil, ia dar problema, desagradar ao Senhor. Então essa questão de viver na corda bamba entristece o nosso Deus, tá? Então essa questão de viver no medo, se eu sou salvo ou não sou salvo, é o problema, crer ou não crer. Se você não é salvo, se você tem dúvida, com certeza você não é salvo, porque o salvo tem certeza da sua salvação. Exatamente essa questão que nós vamos ver. Nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, lá no filho pródigo, nós vamos dividir a história do filho pródigo, não vou ler porque vocês conhecem, em 4 fases. A primeira fase, ele estava na casa do pai dele, ele era jovenzinho lá, tá tudo certo, empinando pipa, tá jogando bola, tá tudo certo, jovenzinho, adolescente. Ele estava feliz ou infeliz na casa do pai dele? Ele estava feliz, mas ele estava consciente? Não. Por que não? Porque ele estava aprendendo, ele não estava sem saber o que está acontecendo, chove ou não molha, ele estava naquela situação. Ele era feliz nessa fase, mas ele era inconsciente do que ele era, do Deus que ele tinha, ele inserido numa sociedade, ele não sabia, tinha firmeza, em outras palavras. Essa é a primeira fase. A segunda fase é quando ele se desperta, né? Pô, meu pai tem grana, é minha também, vamos adiantar um negócio. E vai para o mundo com grana. Vai para onde? Para balada. Olha para onde ele foi, irmão. Ele não foi para o trabalho, não foi para estudar na Argentina. Ele foi para a balada. Tá certo? Ele foi para a balada. E ele estava na balada, gastando muito. Ele estava feliz? Sim. Humanamente estava, espiritualmente não. Mas ele estava consciente. Eu falei para o Mateus, o meu filho, né? Balada mata. E mata mesmo, porque eles saem bêbados, né? Na madrugada. Eu tive esse problema com meu amigo. Perdeu um menino com 24 anos. Balada mata. Consciente ou não inconsciente. Eles estão vendo. Estamos juntos, né? Balada mata? Pode matar. Então, ele estava feliz e de forma inconsciente. Qual a próxima fase dele? É quando a grana acaba. Aí ele não tem grana para balada, ele vai pro chiqueiro, né? Depois da balada vem o fala alto aí, mano. Você entendeu? Essa idade, eu não tenho nada, o problema é a idade. Quem já não teve, né? Isso é verdade, né? Concordo. Quem já não teve essa idade? Então, estou falando porque eu já passei, não é nada pessoal, né? Você gosta de mim ainda, né? Amém. Então a terceira fase, irmãos, é do chiqueiro. Ele está feliz? Não. Ele está consciente? Sim. O negócio ali está pegando. Está ruim o negócio, está doendo. Ele está infeliz, mas ele está consciente. Ele está consciente. Exatamente aquelas pessoas que estão na igreja e não sabem para que veio. A pessoa sabe, ele não sabe se a igreja é show ou se é dedicação. Ele está aquela coisa dúbio. Ele não sabe se está feliz ou não, se ele é consciente para que eu vou lá? Mano, se você não está consciente, nem venha.
Por quê? Esse filho não estava consciente. Ele queria ir para o mundo, vai. Deus não foi atrás. O pai dele não foi atrás. Permitiu. Por quê? Para Deus, ou para esse pai em especial, filho pródigo, a gente coloca que é como filho prodígio. Meu Deus do céu, não é nada disso. Lá no dicionário é esbanjador, perdulário, desperdiçador. Isso significa, não devia ser filho pródigo, devia ser filho bem perdulário, desperdiçador. Né? Não dá uma ideia que não é pródigo, não vem de prodígio, vem de desperdício. O filho desperdiçador de vida. Então para o pai era uma vida de desperdício. Ele precisava estar feliz e consciente. E ele só vai estar assim quando ele volta, humilhado, e é recebido com amor. Ali agora, ele é um filho feliz, porque foi recebido do chiqueiro para a sala do pai, para a sala do trono, né? Espiritualmente. Ele tem acesso, ele tem a aliança do seu pai, ele tem as vestes novas. Amém, irmãos? Ele está feliz. Sair do chiqueiro para ir para a casa da sala, assistir vídeo Netflix, da hora, né? Não dá, está feliz, irmão. Ele tá... Agora ele também está consciente de quem é o pai e quem ele é. O picareta que ele é, que precisa da misericórdia do pai. Essa é a condição. Estão entendendo, irmão? Ser ou não ser, crer ou não crer, agora ele crê no amor do pai. Ele cria no dinheiro do pai dele, agora ele crê no amor, porque ele já gastou a herança. Estão entendendo, irmãos? Isso são exemplos como entristece Deus, a ponto de o pai dessa história não ir atrás e permitir o aprendizado. Então é fundamental essa questão do aprendizado. E nós estamos aqui só para isso agora. Entender isso. Nós temos aqueles irmãos que saem da igreja, presbíteros consagrados, né? Gente que, meu, ponta firme, os caras estão lá na balada, mano. Desperdício. Porque não eram pessoas conscientes, eram atores dentro da igreja. Artista, mas não autênticos. Então é essa questão. Eles eram bênção, mas somem. Coloca aí por favor Mateus 24, 12 e 13. Porque é uma questão dos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Você acreditando ou não, nós estamos nos últimos dias. A Bíblia coloca todas as características. Se você está desatento, o problema é seu. Eu estou dizendo, afirmando. Quem está atento está percebendo que está nos últimos dias. Nós estamos assim. E você acha que nos últimos dias vai haver um avivamento, a igreja cresce, ou vai haver uma apostasia, um abandono da igreja? Qual que você tem no seu coração? Como é que a Bíblia coloca isso? 24, 12 e 13. Nos últimos dias, e se multiplicará a maldade nos últimos dias, e o amor não vai haver avivamento nenhum. Vai haver avivamento e aquecimento da fé. Ali está dizendo ao contrário. 13. Mas aquele que perseverar, aquele que for firme até o final, ganha. O resto perde. Crer ou não crer, ganhar ou perder. Esta é a questão da vida. E da vida eterna. Amém, irmãos? Isso é fundamental. O risco que todos nós corremos com essa verdade. 1 João 2, 18 e 19. 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, é a última hora. Imagina, esse texto aqui, irmão, presta atenção, foi escrito mais ou menos
quantos mil anos atrás? 2000 anos. Ó, o Joãozinho está falando que na época dele ele já estava ligado que estava. Imagina hoje. Ó, já é a última hora. Isso para ele, imagina nós nos dias de hoje. E vocês já ouviram que vem o inimigo. Também agora, muitos se têm feito anticristos entre nós, por onde conhecemos que já é a última hora. Próximo. E esses anticristos, esses falsos mestres, eles saíram da igreja, saíram de nós, mas não era nosso. Aquele presbítero legal que ficou picareta, só está entendendo por que que ele saiu e por que que ele está lá? Por que que ele não volta? Porque ele não era igual, não era nosso, porque se fosse nosso, ficariam aqui, ou na igreja que for do Senhor. Estou puxando, né, para essa dona. Ficaria aqui, mas isto é para que se vejam que não são verdadeiros, não são nossos. A gente fica sempre num trauma, né? Pô, será que a gente errou em alguma coisa? Me lembrou, porque ele não cria de verdade. Esse é o risco de Deus falar que ele não é filho de Deus. Quem está falando ali é Deus, ele não é nosso, porque o Espírito Santo está usando o seu apóstolo para escrever isso aí. Amém? Amém. Palavra dura, né? Mas é um perigo, é um risco, né? Mas vai melhorar, não vai piorar não. Por outro, não, Judas, né? Judas era gente fina. Judas, irmãos, ele dos apóstolos era o mais sábio. Ele era tão qualificado que ele era contador. Ninguém tinha a qualificação que ele tinha. Ele era inteirado com o sinédrio, ninguém ia. Tanto é que ele foi vender Jesus para os caras lá dos cabeças. Ele tinha essa interação. Ele não era um Zé Mané. Ele, dos discípulos, era o mais qualificado. Mas, ó, fez o que fez. Achava que era. E era mesmo. Ele era discípulo. Ele foi chamado. Eu sou discípulo. Você é discípulo? Amém. Você tem certeza da sua salvação? Amém. Ele não tinha. Esse era o ator, o artista, mascarado. Acha que é uma coisa e é outra. Vocês lembram que eu ensinei um monte de coisa aqui sobre o narcisismo? Gente mascarada no meio da igreja? Que a igreja a Bíblia vai chamar de joio. Lembram? Judazinho. Vamos ver biblicamente então como entender isso, irmãos. Vamos entender isso. Por outro lado, né? Outro lado da moeda. Agora da hipergamia. Isso dos caras picareta que não acredita, né? Não acredita é problema deles, irmão. Nós somos os que acreditam. Mas será que a gente acredita direito? Você não está acreditando de forma fantasiosa, exagerada? Você não está se sentindo, cara, e não é bem assim? Será que você está na postura correta? Né? Qual o perigo então? De achar, né, que você já está salvo. Por quê? As igrejas históricas dizem, batista, presbiteriana, metodistas, as que veio de Lutero, as luteranas, então essas por isso são chamadas igrejas reformadas. Elas vêm de lá e elas creem na salvação irremediável. Você é batizado com o Espírito Santo quando você crê, eles creem assim, e de forma irremediável você é salvo. Você não vai
abdicar ou desistir da sua fé. Não vai. Por outro lado, as igrejas pentecostais, elas seguem uma outra linha. Aquelas igrejas antigas de Lutero, elas seguem a linha de Calvino. Então elas são calvinistas. Os pentecostais, a qual inclui essa igreja se inclui, ela é arminista, que o armínio, ele acredita que não. Se você bobear, você perde. Estou entendendo? Você perde a salvação. Para os calvinistas, você não perde. Foi escolhido e aprende. É eleito. Amém? Você foi. Por exemplo, quem acredita em destino? É tudo penteca aqui. Eu acredito. E vocês não acreditam. Por quê? É ensinado isso na igreja. Por causa do teólogo Armínio. Amém, irmãos? Por quê? Armínio diz assim: você quer Jesus e permanece firme. Calvino tem outros textos que fala assim, e tem os textos na Bíblia. Ele fala assim que a gente é salvo desde antes de você nascer. Que significa que tem um destino salvífico. Quando, irmãos, preste atenção, quando o pastor Xerof também cria do jeito que eu vou ensinar, por isso que eu estou ensinando, irmãos, porque se eu acredito diferente da forma que a igreja acredita, eu não posso fazer isso. Está entendendo? Ele acreditava da mesma forma, eu conversei isso com ele, e ele acreditava da mesma forma. A Bíblia vai ter versículos que apontam para um lado, que você pode perder a salvação, que você tem que ser perseverante, aquele que perseverar até o fim será salvo. E a Bíblia também vai ter versículos que apontam que Deus realmente, na sua presciência, porque Ele sabe todas as coisas, Ele já te escolheu desde o ventre da mãe. Quando a Bíblia tiver duas pontas, você não brigue com a Bíblia, porque as duas são certas. Irmãos, eu estou passando um conceito que o pastor que era dessa igreja, que vocês amam ainda a sua memória, ele cria. Tanto é que no seminário, ele não tem pastores lá pentecostais. A maioria são dos dois lados, porque ele cria nisso. Não é verdade, Lilian? Porque os irmãos pentecostais, quando os irmãos ensinavam uma coisa diferente, ia reclamar com o pastor. Ele falou: deixa eles ensinar, você tem que saber tudo. Ele permitia ele. Quando tem, irmãos, quando tem duas pontas, não toma partido, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando está lá, tudo é certo. Qual que é a explicação mais lógica que nem Calvino, nem Armínio estão certos? Certo está a palavra, que dá as duas nuances. O certo é, irmãos, que Deus, Ele escolheu a gente realmente. Não tem explicação porque eu estou aqui. Não tem explicação. Foi um milagre. Eu tenho certeza que na sua vida também foi. Você não estava procurando nada. Você foi pescado pelo Espírito de Deus. Você foi escolhido pensado pelo Espírito de Deus. Isso é uma verdade na vida de todo mundo. Eu nunca vi um testemunho que fosse diferente. Estão entendendo, irmãos? Nós somos pensados. Deu trabalho por milagre do Espírito de Deus. Isso é uma verdade. Nós fomos escolhidos, mas cabe-nos valorizar. Amém, irmãos? Ser vigilante é valorizar e não chutar o pau da barraca. É exatamente o que eu vou falar da hipergraça.
Nós fomos alcançados pela graça, mas nós valorizamos. Por quê? Aqueles que não nasceram de novo, eles acham que são, mas não valorizam. Todo crente valoriza o poder salvífico do Senhor Jesus, pelo seu sangue. Amém, irmãos? Amém. Isso é uma verdade. Então, nenhum nem outro está certo. O certo é a moderação, porque os textos são bíblicos. Estão entendendo, irmãos? E eu só estou passando esse conceito porque eu acredito, e o pastor também acreditava, porque a gente conversava esses assuntos. Amém? Então, eu estou passando com total liberdade, porque ele acreditava também. E é verdade, é isso que deve ser. A gente deve valorizar o que Deus nos deu, o presente que Deus nos deu. Então, aquele presente, se é valoroso, a gente guarda. Obrigado pela camiseta, irmão. Ah, me deu. Eu estou usando. É valor. Não se despreza. Você está entendendo, irmãos? Porque é valor. Então, você guarda e valoriza e preserva. Amém? É nesse sentido. Essa aí, pergaminho, é o seguinte: tem dois teólogos aí dizendo isso. Joseph Prince e Brennan Mann. Já que a gente é salvo, eles dizem, vamos para a balada. Está tudo certo. Você está entendendo? Já que a balada não mata, né? Já que a gente é crente, ela não vai matar mais. Tá? Você está entendendo? Esses caras estão pregando, irmãos. Pregando que, olha o que ele falou. Eu vou reproduzir para não. O que ele falou, esse Brennan Mann, ele disse o seguinte: que no juízo final, ele falou isso. Ele está totalmente convencido que a única coisa que Deus vai levar em conta, que ele vai querer saber mesmo, é se ele confia nele. Você confia em Deus? O resto não interessa. O resto não importa. Já que você é salvo, você já tem a carteirinha de bombeiro, não pega fogo no inferno, você está liberado. Você já vai para o céu. Você tem a carteirinha de ir para o céu. Está entendendo? Você está com o crachá aí? De salvo? E você não pega fogo no inferno. Então, vai para a balada. Isso é hipergraça. É o exagero. É viver de ilusão. Viver na mentira. Tanto que não crê, vive na mentira do erro, como o que acha que crê. Ele acha que crê, também vive no erro, porque ele esbofeteia o amor de Deus, porque além de amor, ele é justiça, irmãos. Ele é justiça. Hoje você não pode pregar na igreja sobre pecado. Eu estou falando aqui sobre pecados, irmãos. Tem gente que pode ir embora. Eu tenho que falar de amor, de prosperidade. Porra, legal, pastor, da hora. Eu não posso falar de erro, de pecado. Ninguém pode. O pessoal da linha, né? Esses caras só, porra, mensagem antiga. Ô, gente besta. Capaz de levantar e ir embora. Pregar Jesus, que só ama e não cobra, é mentira no púlpito. Isso é a hipergraça que está sendo colocada. E a Bíblia coloca claramente: fé sem obra é fé sem obra, fé sem valorização é mentira. Uma coisa está ligada à outra. Eu já expliquei, quando a gente esfrega a mão, atrita, consequentemente vem o calor do atrito. Fé sem obra é atrito sem calor. Uma coisa está ligada à outra. Isso na questão física, como na questão espiritual. As leis, existem leis espirituais. Uma coisa está ligada à outra. Esfrega a mão aí, Belo. Está geladinho? Não, aquece. Então a fé sem obra, ela é
Mentira. É hipergraça. O cara acha que é. Beber água aqui para reflexão. Estão entendendo, irmãos, o perigo? Então tem o perigo de um lado, de não crer, vai para o inferno, está ferrado. E tem a da hipergraça, achar que está e não está coisa nenhuma. Porque não tem coerência, não tem domínio próprio, não tem o fruto do Espírito que a gente já tanto discutiu aqui. Não tem um caráter, né, cristão? É sangue ruim mesmo e acha que está abafando. Apocalipse 2:20, por favor. Apocalipse 2:20, só para a gente encerrar esse assunto e entrar no outro. Deixa eu ver aqui quanto tempo falta. Ixi. Mas tenho contra vocês que engole as obras de Jezabel, as prostitutas, lembra dela? Idólatra, né? Ela, mulher que se diz, pessoa que se diz uma coisa e para Deus é outra. Ela se diz de Deus, ensina, profetiza e engana os meus filhos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios de ídolos. Coloca em 1 Coríntios 5:5. Mais 2 minutos eu termino, não durmam, por favor. Seja entregue a Satanás. Paulo está colocando um membro da igreja. Seja entregue a... Ô Caio, era moço aí. A idade pega. Era moço, não era mocinho. Ele pegava a mãe do pai, a mulher do pai dele, era a madrasta dele. Ela devia ser mais nova, provavelmente, né? O velho cheio de grana casou com a mocinha. Aí o que acontece, né? Momento vai, momento vem, ele pegava. Estão entendendo o que ele fazia? Aí Paulo ficou sabendo, né? O cara era da igreja, o pai e o filho era da igreja, a mulher também era. Era tudo da igreja, irmão, não era, professor? A mulher também era. Estão entendendo ali o que está acontecendo, irmãos? Essa é a história. A história de pegação aqui. Aí o que aconteceu? Paulo fala: seja entregue a Satanás, esse infeliz, para a destruição do pecado da carne. Quem está falando isso aí, irmão? É o apóstolo Paulo. Gente, ele era importante, na sua opinião? O cara sabe o que está falando, né? Ele está falando: ó, essa palhaçada aí é assim que resolve. Entrega para Satanás, o safado, para que o espírito dele possa ser salvo, se ele entender, criar aquela consciência do filho pródigo. Sai da balada, vem para a vida, vem para a realidade. Para que... Quem não entendeu o que é pegação aí, levanta a mão. O que estava acontecendo? Estão entendendo? Em outras palavras, era isso que estava acontecendo. Para que o espírito seja salvo no dia final, pelo menos ele não se perca, mas que ele venha à realidade. Mas está vendo que ele não está jogando ele no lixo? Qual que é a intenção de Paulo? A renovação. Está certo, irmãos? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, vírgula, para que o espírito seja... E não está jogando ele no lixo. Isso é chamado a disciplina da igreja. Tem a disciplina. Estão entendendo, irmãos? Por quê? Na opinião de Paulo, esse moço é salvo, mas pode ser restaurado. É isso que nós estamos ensinando até aqui. Estão entendendo, irmãos? É uma opinião da Bíblia, não é uma opinião minha. É a opinião da palavra do Senhor. Estão entendendo? Está entendendo?
Não está jogando ele no lixo, mas a intenção é dar restauração à disciplina. Coloca aí, Caio, Romanos 8:30 para a gente terminar, a 37. Bem rapidinho. Romanos 8:30, você vai colocar o 31 até o 37. Eu vou bem rápido porque não vai dar tempo de colocar tudo. E aos que predestinou, predestinar é dizer o destino, não é a mesma coisa, professora? Professora aqui. Predestinar é dizer o destino. Prever o destino é predestinação. E aos que ele já deu um destino de salvação, esses também chamou, e aos que chamou também justificou. Justificou. E aos que justificou, a palavra justificou e glorificou está no presente ou no passado? Porque se fosse no futuro, glorificará, justificará. Então é fato consumado a nossa justificação hoje, vivo, vivendo. Nós estamos justificados e estamos glorificados com o Senhor. Amém, irmãos? Isso é fato. Não é que você vai ser salvo. Você é justificado hoje e é glorificado também. Continua. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, Jesus, antes o entregou por nós, como nos dará também com ele todas essas coisas? Quem? Olha a pergunta, irmão. Nós vamos ter 3 perguntas no texto. Quem? Olha a interrogação. Quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Quem pode, na sua opinião? Quem pode dizer, não, a Lília não é bem assim não, Jesus. Ó, o seguinte, ó, está escrito aqui, ó, no caderninho. Quem pode? Quem pode te acusar? Quem pode te acusar? Ele é o acusador. Isso aqui é uma linguagem de tribunal, né, irmãos? De julgamento. Você está justificado ou perdoado. Você está perdoado. E você não, o promotor lá não pode te acusar, porque você está perdoado, justificado no Senhor, não em você, que nós não temos essa qualificação. Sim. O Senhor Jesus tem. Então a nossa culpa cai nele. Então nós estamos justificados ou perdoados. Irmão, presta atenção. Quem pode nos acusar? É Deus. Quem que é o juiz no tribunal? É o chefe. Ele está na cadeira principal. Ele, em última análise, quem que condena? O juiz. Ele vai falar sim ou não. Tá certo, irmão? Em última análise, ele que tem ele bate o martelo. É Deus quem te justifica pelo sangue de Jesus. Então você está justificado, perdoado. Amém, irmãos? Presta atenção. Quem vai te acusar? O chefe que já te perdoou. Você está entendendo? Você é amigo do juiz, cara. Ele já está tudo certo. Você é amigo do juiz. Mas não é amigo é filho. Não é amigo mais. Você é filho do juiz. Qual que é a intenção do juiz para com você? Máxima, total. Outra pergunta. Quem vai te condenar? Quem? Se você acha que você perde a salvação, irmão,
O diabo tem o mesmo valor do chefe, do juiz. Ele também é um juiz para quem acha que perde. Quem manda é um só, o chefe, o outro é nada. O outro acha que é alguma coisa, ele está lá para nos condenar. Mas ele não tem esse poder. Quem na hora vai te condenar? Pois é Cristo quem morreu. Olha, irmãos, essa é a nossa fé, essa é a garantia da nossa salvação. Pois é Cristo, é Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai, e também é advogado, intercessor. Eu tenho um cunhado macumbeiro, né? Quer dizer, desculpa, ex-macumbeiro, ele é pastor, né? Ele contou, irmão, fiquei chocado. Eles foram fazer um trabalho no cemitério e tinha que desenterrar o defunto. E ele era auxiliar do chefe lá. Aí eles perguntaram onde que desenterra. Aí o cara falou assim: esse não é meu, esse também não, mas esse pode, esse é meu. Esse pode. Os ossos do Filho de Deus não é tocado. Os ossos. E você fala, que exagero é uma ova. O profeta, ele estava osso, o cara caiu, o morto caiu sem querer, rolou, ele ressuscitou. Os ossos ressuscitou do servo de Deus. Vai brincando. Quem vai te condenar? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, deu a vitória eterna pela ressurreição, o qual está à direita. É chefe, é rei também, está à direita do Pai. Ele vai falar: Jesus, o Pai, isso é meu também. Traz para nós, é do nosso, é nosso. Está no mar, é nosso, traz. Esse é meu, esse eu paguei. Esse eu paguei. E eu estou empolgado aqui porque eu queria ler texto, mas não vai dar tempo. Quem é que condena? Quem condena? Quem que condena? O juiz. É o juiz que condena. Não, é o 35. Ô, meu, você travou. Lê o 35 aí. É o mesmo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? O quê? Nos separará do amor de Cristo? Continua. Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ou dificuldade da vida? Lê de novo. Quem? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem? Ninguém, irmãos. Resumindo para acabar, que eu já passei da hora, misericórdia. Quem? Ninguém, irmão. Desfrute dessa salvação que você tem em Jesus Cristo. Desfrute, irmão. Não fica em corda bamba, não. Não fica, não, que isso aí não bate. Vem para a segurança do Senhor Jesus. Amém, irmão? Isso é fundamental na vida. Viva isso. Mas, unido com Jesus, pelo seu próprio Espírito de Deus, a gente tem essa alegria. Passa batido por esses probleminha aí. E a gente tem a vitória eterna. Porque nós somos filhos do Senhor.